A cada 1 hora, 500 mulheres são agredidas no Brasil. A cada 3 a 4 minutos, uma mulher é agredida. E a cada 7 horas, uma mulher é morta. Mas esses dados são desatualizados, são de 2019, muito antes dessa quarentena. E os dados são que os números aumentaram em 30% de notificações no Brasil. Para a gente comentar sobre esse assunto, necessário, muito necessário nesse momento, eu convidei a advogada Amanda Parizan. Olá, boa noite. Oi, boa noite. Boa noite, Mariana, tudo bem? Boa noite, te agradeço por ter aceitado o nosso convite. A Amanda é advogada atuante nas áreas de família criminal, atuante participativa da política institucional da OAB no Mato Grosso do Sul, vice-presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher do Mato Grosso do Sul e uma militante na causa dos direitos das mulheres no geral, né, Amanda? É isso mesmo, Mariana. Eu tento, né? A gente encontra muita dificuldade em fazer política pública nessa área, em advogar nessa área. Tudo é muito difícil quando é para mulher, mas a gente tenta, se esforça e já conseguimos bastante coisa, né? Bastante mudança positiva. Eu quero fazer uma primeira pergunta para você, que é como é que você foi parar aí nessa causa, né? Você é oriunda do direito da família, como que aconteceu essa sua inclinação já desde cara? Você sempre teve essa vocação? Como é que foi? Hoje eu consigo enxergar que é vocação, mas eu demorei para perceber que eu tinha essa vocação. Eu comecei com amigas, participando de grupos, de discussões sobre as mazelas das nossas vidas, né? Da vida das mulheres, a pressão que a gente sofre, a sobrecarga, o que acarreta muitas vezes depressão, ansiedade. E eu comecei em grupos de mulheres, a gente discutindo isso e uma dando apoio para a outra. E quando eu vi, eu já estava inserida nesse contexto sem perceber que era o contexto da defesa dos direitos das mulheres. E foi muito interessante, porque um tempo depois eu sofri violência doméstica. E aí eu entendi aquilo que eu via como se eu fosse uma telespectadora, uma telespectadora e ouvinte, eu sofri na pele. Então, eu comecei a entender melhor as dificuldades das mulheres, o que é violência doméstica, o que é estrutural. Eu não sabia nada disso. Interessantíssimo. Há quanto tempo, mais ou menos, Amanda? Isso começou em 2008. Em 2008 eu comecei com um projeto. Eu comecei não, uma amiga minha começou com um projeto, me convidou para participar, eu fui, que era um projeto de acolhimento para as mulheres, para discutir mesmo os problemas do dia a dia das mulheres. E a gente marcava, nós marcávamos reuniões nas casas de uma num dia, de outra no outro dia, e assim por diante. Nós formamos um grupo grande, que existe até hoje. Olha, os dados aqui é que nessa quarentena tem um aumento de 30%, né, nas notificações no Brasil, tem aqui no estado de São Paulo, que foi registrado. Então, nós temos aqui, no primeiro mês de quarentena, foram 2.500 casos, contra 1.934 casos em março. Isso, exatamente isso. Eu queria saber em relação, também aqui, o que consta aqui na América Latina também, toda a América Latina os dados estão aumentando. Queria saber se você está sentindo que isso está aumentando mesmo, se você tem sentido o aumento da demanda, se no estado do Mato Grosso do Sul, onde você reside e atua, é diferente. Não, Mariana, não é diferente. A gente vê um aumento assim assustador da violência doméstica, das denúncias feitas pelo 180. Semana no Brasil foram, nas 2 primeiras semanas, aumentou 9%, se não me engano, as ligações no 180. E é o que a gente vê durante a pandemia. Por quê? Nós tivemos que começar com um isolamento quase que
total, né? Todo mundo dentro de casa, só serviços essenciais funcionando. E o lar, a casa da gente, que é onde a gente tem que se sentir segura, é onde a gente sofre agressão, onde estão os nossos agressores. Infelizmente, essa pandemia e esse isolamento social tão necessário, ele trouxe essa consequência para a mulher. A gente fica mais vulnerável ainda em relação à violência doméstica. Então, no ambiente doméstico é que geralmente acontece a violência. É onde acontece a violência doméstica. É onde acontece, Mariana. 80% dos casos são de agressão dentro da própria casa. A mulher sofre violência dentro da própria casa. Você me perguntou sobre o Mato Grosso do Sul, né? Uhum. Não é diferente de nenhum outro estado. Aqui também a violência aumenta bastante. Salvo engano, foram, do início do ano até agora, 3 ou 4 feminicídios já registrados aqui no Mato Grosso do Sul. Muito triste, é uma realidade triste. O Mato Grosso do Sul, ele se posiciona em que ranking no Brasil? Você saberia dizer em relação aos casos? Não sei te dizer o ranking, mas ele está aí entre os primeiros. Apesar de que, Mariana, aqui as políticas públicas são intensas. Nós na liderança grandes mulheres, nossa secretária de Estado, a coordenadoria do Tribunal de Justiça é liderada por uma mulher fenomenal e ela aplica as políticas institucionais de forma exemplar. O Brasil inteiro a tem como exemplo. E nós temos na defensoria, nós temos na polícia, em todos os setores da rede de enfrentamento à violência doméstica aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos grandes mulheres que conhecem a Lei Maria da Penha, que sabem como aplicar, que fazem o acolhimento humanizado da mulher. Então, assim, mesmo com tudo isso, a violência cresce, a violência aumenta, e nessa pandemia não tem sido diferente. Você disse em algum momento que os casos eles têm aumentado, particularmente nesse momento, né? A gente comentou sobre isso. Particularmente nesse momento. Eu mesma no escritório tenho atendido surpreendentemente casos de violência doméstica nessas últimas 2 semanas. Foi muito intenso. E tem alguma particularidade específica nesse momento? Olha, eu não posso falar muita coisa porque entra no particular do cliente, né? Da vida particular do cliente, fica chato. Mas tem uma coisa engraçada entre aspas, né? Mas em uma situação que eu atendi, a mulher vinha sofrendo violência, e violência psicológica, né? Não sofreu violência física, ela não foi agredida fisicamente, mas uma violência psicológica gravíssima, sabe? E a mulher vinha sofrendo. E quem alertou a mulher e disse, olha, você precisa fazer alguma coisa, foi o filho. O filho adolescente falou, mãe, se você não fizer alguma coisa, eu vou fazer, porque eu não tô aguentando mais. E aí, aquilo, ela me contando, ela falou, aquilo me desmontou, aquilo me deixou estarrecida, e eu falei, como eu sou fraca, eu preciso mudar isso, e aí ela começou a procurar ajuda, e acabou chegando no meu escritório. Eu achei bárbaro, apesar da situação triste, mas, poxa, que bacana que um adolescente consegue identificar isso, né? Que bacana estar atingindo esse público. Você acredita que tem a ver com também mais informações, está sendo mais divulgado? Eu acredito. Eu acredito que a forma como hoje nós falamos da violência doméstica, do que é o machismo estrutural, de como ele está entre nós, eu acho que isso faz toda a diferença. Toda. Você quer falar um pouquinho sobre machismo estrutural? Que talvez ainda tem algumas pessoas que não saibam ainda o que significa, né? Porque eu ainda vejo muitos questionamentos em relação a isso, até se existe mesmo, né?
Ai, Mariana, parece fácil, mas não é fácil falar de machismo estrutural. Por quê? Tão enraizado em todo mundo, está em mim, eu falo coisas machistas, eu tenho atitudes machistas, e eu estou inserida num contexto de enfrentamento à violência doméstica junto à OAB, junto a políticas públicas estaduais, e mesmo assim, eu ainda tenho em mim falas machistas, pensamentos machistas, é quase é da nossa criação, é da nossa cultura. Arraigado na cultura, E né? assim, é difícil falar, parece fácil, mas não é. É difícil falar, porque para muita gente ainda é um assunto chato, para muita gente ainda é uma bobagem, e a gente fala e sofre muita represália. Parece que não, né? Exatamente. Mas dentro da nossa Nossa, própria é instituição, desafiador. é muito difícil falar. Mas isso não me inibe, nem as outras mulheres que estão na luta, não. A gente só tem que insistir, não pode desistir, tem que insistir. O machismo, eu posso dar vários exemplos aqui para você, eu acho que fica mais fácil. Eu vou dar um exemplo engraçado, se minha tia estiver me assistindo e meu tio, eles vão ficar muito bravos comigo. Mas Eu sei que meus meu pais estão aqui. tio, meu tio, eu tenho um tio que ele, desde que eu me conheço por gente, ele fica de cueca em casa. Então, chega lá, ele tá de cueca na sala, a gente vai embora, ele tá de cueca na sala. E é o jeito dele. E eu nunca achei nada demais. Pelo contrário, a gente acha engraçado. Mas se fosse de calcinha e sutiã na sala, ela é doida, entende? Claro. E, e é assim. Então, se você tem uma filha mocinha e a tua filha dá uma paquerada no vizinho do lado, você tem uma filha aí de 14, 15 anos, adolescente, sua filha paquera o vizinho do lado. A gente repreende. Que isso, menina? Você não pode fazer isso. Já o menino, se o menino paquera vizinho do lado, ele tem aí 14, 15 anos, ele paquera a vizinha, o que a gente faz? A gente acha o máximo. Uau, achão, é homem, sabe assim? Então, e a gente não percebe que esse tipo de pensamento, que difere tanto o homem da mulher, comportamentalmente falando, é o que insere a mulher nessa questão da violência, na vulnerabilidade da Nessa mulher. fragilidade, né? É uma A mulher cultura é que estuprada. tem que Quantas ficar na vezes a gente ouviu sociedade. dizer que a mulher é estuprada porque ela estava bêbada, ela estava de mini saia? Provocando, né? Então, assim, são coisas que no dia a dia, às vezes a gente nem percebe que faz. E a gente faz. Como é que a gente vai Entendi. desconstruir isso? Falando todos os dias. Falando todos os dias. Exatamente. Eu sei que é chato para algumas pessoas, né? É cansativo, Mariana, até pra Necessário gente. porque isso mata, isso é violento, mata, Mata, é né? É violento, assassino, é genocida. Os números são considerados pela ONU como uma epidemia. como uma epidemia, exatamente. Uma epidemia naturalizada, né? Porque a gente fala sobre isso a partir de uma legislação. Aliás, a Lei Maria da Penha é considerada uma das legislações mais eficientes, mais corretas no mundo, Mais né? completas, né? Completas, Mais né? completa naquilo que diz respeito à defesa da dignidade humana da mulher. É realmente muito completa. Mas, assim, a eficácia dela ainda falta inserir algumas coisas no contexto, na aplicação da Lei Maria da Penha. E vou te dar um exemplo. Nós temos uma rede de enfrentamento. Essa rede de enfrentamento, você deve conhecer aí a Casa da Mulher Brasileira, que nós temos aqui em Campo, que é referência nacional. E lá compõe a rede de enfrentamento a Defensoria Pública, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, as violência, juízes e promotores, assistente social, psicólogo, a rede de enfrentamento. Então, a mulher chega para procurar ajuda, ela vai registrar o boletim de ocorrência, ela vai passar por psicólogo, por assistente social, ela vai ser encaminhada à Defensoria Pública para dar encaminhamento ao divórcio ou guarda, seja lá o que for, para que
ou medidas para que cessem a violência, ela vai conseguir as medidas protetivas e tudo mais. Mas a gente ainda encontra, apesar de todo o esforço, porque existe um esforço muito grande de quem trabalha na rede de enfrentamento, mas apesar desse esforço, a gente encontra falhas assim no sistema que, para mim, são falhas que não poderiam acontecer. E são falhas humanas. Não adianta a rede de enfrentamento não falar a mesma língua. Lá, por exemplo, na Defensoria Pública, no Poder Judiciário, se entende que violência doméstica também acontece de mulher para mulher. Uma sobrinha agredir a tia, ou a filha agredir a mãe, a gente entende que é violência doméstica. Aí, essa mãe, essa tia que foi agredida pela filha ou pela sobrinha, chega na delegacia para registrar um boletim de ocorrência, e lá na delegacia, eles entendem que isso não é violência doméstica, que violência doméstica é só quando o homem agride a mulher. Quer dizer, eu estou dando só um exemplo, tá? E aí essa mulher que foi lá registrar o boletim de ocorrência, ela vai embora e ela vai registrar em outra delegacia como um outro crime comum. Então, isso é uma falha na rede de enfrentamento. E acontece habitualmente. E aí, o que é uma falha do quê? A lei é falha? Não, a lei não é falha. A lei está ali, ela é completa. É uma falha humana, do entendimento humano. As pessoas para trabalharem na rede de enfrentamento, sejam elas quais profissionais forem, ou tenham a discricionariedade que tiverem, elas precisam respeitar uma só linha de raciocínio, que é o que é violência doméstica? O que a Lei Maria da Penha diz? Ser técnico e dizer que lá está escrito que só homem que bate em mulher é o agressor. Não. A lei não diz isso. E o entendimento potencial majoritário é que existe a violência, sim, de mulher para mulher. Se tiver um casal, por exemplo, um casal, eu não sei se fala, Mariana, me corrige, um casal lésbico, é assim que fala? Casal homossexual é lésbico, sim. Se tiver e houver agressão, é Maria da Penha. Violência contra a mulher. Depois eu quero te fazer essa pergunta, depois que você completar o seu raciocínio, porque uma pessoa me perguntou hoje se o contrário existe, porque eu escutei também que existe o contrário, né, que mulher bate em homem. Como é que você entende isso? Eu conheço bastante isso. Acontece, viu? Acontece sim, acontece. E Maria da Penha, ela protege a mulher, exatamente porque os números de agressões e mortes contra mulheres não se compara ao número de homens. Né? Não é considerado epidemia. Mas assim, se houver violência, se a mulher agredir o homem, ele pode procurar qualquer delegacia e registrar a ocorrência. Vai ser uma lesão corporal, vai ser uma injúria, vai ser a mesma coisa que se enquadra criminalmente pelo Código Penal para a mulher, também se enquadra para o homem. É a mesma. Então, assim, as pessoas fazem crítica, procurar também conhecer, né? E por isso que aí, a gente está aqui, né? Voltando um pouquinho ao assunto da rede de enfrentamento, Mariana, só para fechar esse raciocínio, qual a dificuldade que a gente encontra muito na hora do registro de boletim de ocorrência? A Penha, ela fala em violência física, violência psicológica, violência moral e violência patrimonial, certo? A violência física é a agressão. Então, é a moral e tudo mais, tudo que agride a integridade física. E aí a violência psicológica, e aí a violência física, então, tem capitulada no Código Penal brasileiro. No Código Penal brasileiro, você vai achar lá que a agressão é crime. Mas a violência psicológica não tem no Código Penal brasileiro. Não tem o que fale que a violência psicológica é crime, apesar da lei dizer que é. Então, tem autoridades policiais que, no seu plantão, entendem que não há como fazer o registro do boletim de ocorrência sobre violência psicológica. Violência moral é injúria, né? Se falou, xingou, essas coisas assim, difamou, alguma coisa desse jeito. E
A violência patrimonial aí é uma lesão ao patrimônio. Há situações em que vão se configurar algum crime do Código Penal e há situações em que não vão configurar. Mas qual é o entendimento? Qual que tem que ser o entendimento da rede? É crime. E se a Maria da Penha registre, se vai virar um processo criminal ou civil, é outra história. Mas a mulher tem que ser acolhida e tem que fazer o registro. Mas o que a gente vê é muito o contrário disso. Por causa dos posicionamentos, dos entendimentos das autoridades que conduzem as suas delegacias. Que a gente tem que respeitar, eles têm discricionariedade. Mas se for para esse jeito, a rede nunca vai funcionar. Se não tiver um pensamento só do que é doméstica, do que pode ser registrado como boletim de ocorrência, a rede não vai funcionar. Então, eu aproveito para fazer uma crítica construtiva, aproveito o momento para fazer uma crítica construtiva, para que a gente possa levar essa discussão um nível elevado e tentar trazer uma linguagem só para todo mundo que compõe a rede de enfrentamento, para todos os. Você faz algumas críticas, né, na eficácia da aplicação da lei, nessa rede de apoio, né, na Casa da Mulher Brasileira. Também já ouvi algumas críticas aqui no estado de São Paulo. O que você acha que falta? Porque a lei ela é de 2006, né, Maria da Penha, é isso? Tiveram algumas mudanças bastante relevantes, mas a lei é de 2006. A lei vem sendo aplicada, mas, como eu falei, a lei é completa. O que falha, as falhas estão no ser humano, na aplicação. Você acha que é no ser humano ou você acha que tem uma política falha também, uma falta de esforço governamental? Tem. A lei seja aplicada. Não é Até da você comentou parte. de caso também, né? Você até comentou de um caso que você foi com a sua cliente, acho que é legal você comentar sobre isso. Foi. Descaso, né, no atendimento. Na minha opinião, é um descaso. E aí, veja bem, a minha cliente, eu levei minha cliente para registrar um boletim de ocorrência, e quando a gente entra na sala de registro, são várias mesinhas, uma ao lado da outra, atrás dessas mesas estão os policiais que fazem o registro, e à frente deles deveria ficar uma cadeira, ou duas, né, para a pessoa registrar e o seu advogado. Mas por causa da pandemia, segundo o que me disseram, por causa da pandemia, existiu uma cadeira, um jogo de cadeiras enfileirados, uma ao lado da outra, aquelas que são ligadas mesmo com ferro, uma do lado da outra, cadeiras de clínica, assim. Existia uma fileira de 3 cadeiras a 1,5 m ou mais de distância daquele agente que tinha que ouvir a declaração da vítima. Estavam as vítimas uma ao lado da outra, sem nenhuma proteção, só minha cliente estava de máscara, as não estavam de máscaras, e elas tinham que gritar, literalmente gritar para o agente policial a agressão sofrida. Então, as 3 falavam ao mesmo tempo sobre a agressão que elas sofreram, para que pudesse fazer o registro. E aí, eles conversavam entre eles, os agentes entre eles, e aí voltavam a falar com a declarante, e aí perguntavam novamente, mas o que você fez mesmo? O que aconteceu mesmo? Como foi mesmo? E elas tinham que repetir várias vezes a mesma agressão. E isso se chama revitimização, e recentemente teve uma alteração na lei falando sobre isso, condenando essa prática, mas mesmo assim isso acontece, e acontece habitualmente também. E eu acho que tem uma falta de humanidade, colocar essas mulheres uma ao lado da outra, da forma como foi colocado, sabe? E eu não vou nem contar a parte que eu fui tocada de dentro da sala, né? Eu disse, olha, advogado, eu tô acompanhando minha cliente, não, você não vai ficar aqui. Mas, enfim, acabei ficando na porta da sala e consegui acompanhar minha cliente. Nessa situação toda, eu fui trocar uma ideia com a delegada e eu ouvi coisas assim diferentes daquilo que a gente trabalha tanto, que a gente luta tanto para conseguir. Realmente muito desumano,
E em dado momento eu falei das cadeiras, eu falei, mas essas cadeiras, aí uma obra da outra, né? E aí a resposta que eu ouvi foi, a maioria das pessoas que vêm aqui, doutora, são pobres, elas não estão nem aí com isso. Eu fiquei chocada com as coisas que eu vi e que eu ouvi nesse dia desse atendimento. Eu levei essa situação para o Conselho Municipal e algumas pessoas se manifestaram, cada uma de uma forma diferente, e uma das conselheiras, ela falou, olha, faz uma reclamação na ouvidoria da Polícia Civil. E aí eu parei, pensei, falei, mas gente, não foi a agente policial, não foi a delegada, o papel delas. Acontece que a rede tem uma falha. Se a rede não tivesse uma falha, a delegada teria outra visão, igualitária ao restante da rede de enfrentamento, e ela conduzia o plantão dela, os agentes dela, da mesma forma. Então, ela está ali e está fazendo daquela forma, porque é daquela forma que ela entende, ela está autorizada a fazer daquela forma. Então, eu não tenho que fazer denúncia contra ninguém, não é nada pessoal, não é ótima, a gente é ótima. Acontece que elas estão inseridas num contexto diferente do que é o contexto do enfrentamento à violência doméstica. E é preciso que se enxergue dessa forma. Jamais, depois que eu aprendi o que é violência e o quanto é importante que as mulheres sejam uma pela outra, eu jamais vou denunciar uma mulher, a corregedoria, a ouvidoria, dentro do contexto da violência doméstica, de um atendimento institucional. Jamais. A falha é da rede. E eu acredito que essa falha exista, Mariana, aqui em Campo Grande, em São Paulo e em todos os lugares onde existe a rede de enfrentamento, no Brasil inteiro. Então, pode-se dizer que a mulher ela não está totalmente protegida, né, pela política institucional. Não, não. A minha cliente saiu da delegacia e disse para mim, olha, eu estou saindo daqui mais humilhada do que quando eu cheguei. Foi o que ela me disse. Eu fiquei super chateada, né? Eu fiquei chateada como advogada, um pouco chateada. Eu fiquei chateada como mulher. Fiquei muito triste, porque quando você assiste uma situação dessa, eu sou militante da luta, sabe, sempre ali tentando ver o que é melhor, como pode ser melhor. Aí você assiste uma cena dessa, dentro de um órgão, de uma instituição que deveria defender, acolher a mulher, proteger. É horrível, né? É horrível, mas eu acho. Às vezes é frustrante. É frustrante, mas é o que eu falo, o problema é a rede. E vão falhas. Eu não acho assim, ai, nossa, tem uma falha, poxa, que absurdo. É muito triste, é horrível, mas se não tiverem as falhas, a gente também não consegue enxergar a problemática e melhorar a situação. Então, não é nem ter a falha. O problema maior é se nada for feito. O problema é grande. Né? Mas se tem a falha, alguém enxergou, alguém denunciou, disse, olha, tem essa falha na rede, cabe à autoridade superior tomar as medidas cabíveis, tomar providências. E não é providência punindo quem atendeu mal, quem não atendeu de forma humanizada. Isso não vai resolver. Virão outros que terão essa luta. Mas é treinar, é capacitar esses agentes policiais, os delegados. O delegado também não vem pronto, juiz não vem pronto, promotor não vem pronto, advogado não vem pronto. A gente tem que se atualizar, tem que se especializar, tem que estudar. E se não for a praia, se você ler a Lei Maria da Penha e não entender que precisa desse acolhimento, que precisa do olhar de gênero ali, vai para outro lugar. Faça outra coisa, busque outra coisa.
Você acha que existe Pode falar. eu quero voltar um pouco nessa questão da política, né? Porque a gente teve uma declaração até do Jair Bolsonaro, quando ele tratou dessa questão, né? Tem entre aspas aqui, tem mulher tem mulher em casa. Por que isso? Em casa que falta pão, todos brigam e ninguém tem razão. Como é que acaba isso? Tem que trabalhar, meu Deus do céu, que é a favor aí do fim do isolamento, né? Que seria uma justificativa para finalizar esse isolamento social. Como é que você vê isso, né? Você acha que também essa falta de olhar para essa problemática como se não existisse o problema, né, da violência doméstica muito antes dessa quarentena? Acredito que a quarentena está evidenciando mais, né, porque estão sendo mais notificados e a mídia está veiculando isso, né? Você acha que também esse não olhar para isso, não tocar nessa questão por parte do presidente, também mostra um descaso que acaba disseminando aí para a rede como um todo, para a sociedade, de não entender a gravidade dessa questão? Eu acho. E eu tenho até receio de comentar esse tipo de fala, porque é delicada, sabe? Eu acho que eu tenho vergonha de ouvir isso de um presidente da República. O machismo está em todo lugar. O machismo estrutural está em todo lugar, inclusive no presidente da República, né? Mas ele tem uma responsabilidade social gigantesca, gigantesca. Assim como nós duas agora falando aqui, para quem estiver vendo, nós temos uma responsabilidade social pelo que a gente fala. Exato. Pública, então, né? Uhum. E ele tratar desse assunto fazendo esse tipo de comparação, eu acho até que, em tom de piada, realmente não entender, não reconhecer que existe a violência doméstica, consequentemente não fazer políticas públicas para o combate e enfrentamento, né? Que é o que a gente vê. Política nacional de enfrentamento à violência doméstica tá murcha, né? Mas assim, Mariana, eu não sei se eu cheguei a comentar ou se você chegou a ver alguma reportagem de um vereador aqui de Campo Grande. Sim, eu comentar sobre isso. Ele usou o plenário da Câmara. Poxa, assim, nada pessoal, fora isso, ele é um querido, mas ele usou o plenário da Câmara para dizer que tinha que acabar o isolamento, porque os homens não aguentam mais as mulheres sem fazer cabelo e unha. E as igrejas fechadas, elas somam ainda mais para a violência, porque o homem fica injuriado com a mulher, ele quer bater na mulher, quer matar a mulher, ele corre para a igreja para rezar, e ele encontra a igreja fechada e ele fala, é uma resposta de Deus, eu tenho que ir lá matar ela mesmo. Foi mais ou menos assim. Eu posso matar. Foi mais ou menos assim, sabe? E sério, né? É horrível, né? Muito sério, né? E ele faz, esse vereador, ele tem projetos para as mulheres, em prol das mulheres. Ele tem projetos que ele apresentou, assinou junto com outros vereadores em prol das mulheres. Então, como é que você entende algo do tipo? Tem explicação? A explicação está no machismo. E aí fica chato, porque realmente tudo está no machismo estrutural que a gente vive, né? A questão patriarcal. Nós somos criados numa sociedade onde homens e mulheres têm papéis determinados e que a mulher, no papel dela, sempre submissa ao homem. Então, muita coisa já mudou, inclusive dentro do cenário doméstico, mudou muita coisa. Mais de 40% das mulheres hoje sustentam as casas, são o arrimo de família. Então, a gente vê diferença. As mulheres estudam, as mulheres trabalham fora e continuam dando conta daquilo que lá
atrás, muito tempo atrás, já era a função da mulher, criar filho, educar filho, a gestão da casa, as compras do supermercado, a comida que vai comer, né, os cuidados com a alimentação. A mulher continua gerindo tudo isso e trabalhando fora, conquistando o seu espaço, profissionalmente, crescendo profissionalmente. Mas mesmo assim, o machismo é tão intrínseco na gente que continuam as quedas de braço entre homem e mulher. Se a mulher tivesse que ter uma submissão ao homem, que na verdade já não existe mais. Na verdade, nunca tinha que ter existido, né, Mariana? Nós somos seres humanos, somos pessoas, mulher ou homem, pessoas. Temos diferenças biológicas que nos diferem mesmo. As nossas diferenças biológicas nos diferem mesmo. A força, por exemplo, de um homem e de uma mulher, né, não se mede. O homem é sempre muito mais forte que a mulher. São raras exceções que uma mulher fortona aí, né? Então, existem as diferenças biológicas que devem ser respeitadas, devem ser preservadas. Mas eu digo, enquanto direito, enquanto dignidade como pessoa, como ser humano, somos todos iguais. O homem que tem que respeitar a mulher tem que respeitar o homem também, se respeitarem. Mas a nossa luta existe porque existe uma mulher morrendo a cada 2 horas no nosso país. É isso que eu queria que as pessoas entendessem. Ninguém. A cada 2 horas de números. A cada 2 horas uma mulher morre por ser mulher. Triste, né? Pela violência doméstica. Pela violência doméstica. É isso que as pessoas têm que entender. Nós não somos. Eu tomo muita crítica por aí quando eu fico mais no meu discurso, e aí sempre tem alguém que fala, ai, feminista louca. E eu sempre digo, não tem a ver com feminismo. Eu sou feminista. Mas não tem a ver com feminismo. Feminismo luta pelos direitos da mulher. Eu nem sei, eu nem posso eu nem acho que eu posso te falar sobre feminismo, porque eu acho que eu tenho muito a aprender. Mas a questão é que não é sobre feminismo. A nossa luta é pelo direito de viver. De viver. A dignidade. As pessoas não entendem. É isso que é o feminismo. Exatamente. Entende, sabe? Então, assim, mas o feminismo é contra o homem. A luta de vocês é contra os homens. Vocês colocam as mulheres contra os homens. De forma alguma. De forma alguma. Não existe um mundo só de mulheres. Não vai haver. Não há possibilidade de existir um mundo só de mulheres. O mundo é composto de homens e mulheres. Tem que ser assim. Não existe uma guerra entre homem e mulher. Agora, existem dados, números, que mostram que existe, como você falou, é uma pandemia. É uma pandemia. A cada 2 horas, uma mulher morre por conta de violência doméstica. A cada 9 minutos, uma mulher sofre. Isso que eu acho interessante, que quantas gerações, né, nós e os nossos pais se acostumaram com essa situação a ponto de... Lembra que não mete a colher, né? Briga de marido e mulher, não se mete a colher, que está mudando em relação a isso. Mete, hein? Mete, sim. Semana passada, eu estou contando outros casos aqui, né? A semana passada, eu saí da casa da minha mãe para vir para minha casa com a minha filha, a Daniela, ela tem 9 anos. E dentro do contexto ruim, uma coisa incrível. Eu saí da casa da minha mãe, ia conversando, ouvindo música. De repente, vinha atravessando a rua, veio um carro numa velocidade altíssima e jogou o carro para cima da moça. Pela moça porque ela pulou para a calçada. Eu levei um tamanho susto que eu freiei meu carro assim com tudo. E eu e minha filha ficamos mudas, olhando aquela situação. E a menina pulou para a calçada e correu. E foi acompanhando com o carro, xingando. Em determinado momento ele para, o carro desce e vai para cima dela. Aí eu tive que fazer alguma coisa, eu tive que intervir, né?
Mas, assim, claro, com receio, porque eu estava com a minha filha e tudo mais, você não sabe se a pessoa está armada, né? Mas eu fiz uma intervenção, uma pequena intervenção que já parou a atitude dele, e o rapaz voltou para dentro do carro, a moça continuou andando, e ele foi seguindo a moça com o carro. Eu não estava na mesma direção dele, então eu fiz o contorno, virei o meu carro e fui atrás dele devagarzinho, e ele xingando, mandando a moça entrar no carro, vem aqui, você vai ver, e entra, não sei o quê. E eu fui indo atrás e eu filmei para poder filmar a placa do carro, caso, né, precisasse. E aí liguei para a polícia, liguei para o 190. Então eu estava falando com a polícia aqui, ele xingando ali e falando, entra dentro do carro, mas ele gritava muito. E ela falava baixo. E aí parou uma outra moça de carro e falou assim, olhou para mim e falou, moça, ele vai bater nela, ele vai bater nela. E eu falei, meu Deus, o que eu faço? Eu falava com a policial e eu apavorada. Aí eu falei para a menina, moça, vem, entra aqui no meu carro, entra aqui. E aí ele disse para ela assim, tá vendo o que você tá fazendo? Você tá vendo o que você tá fazendo? Vai lá falar para ela agora, vai lá falar. Eu só ouvi isso. E aí a moça veio no meu carro e falou assim, moça, pode ir embora. Ele não tá me agredindo. Ele não vai fazer nada comigo, pode ir embora. Aquilo assim, sabe? Eu senti uma... E pensei, ela vai levar uns tapas, essa moça vai sofrer violência. Mas eu não podia fazer o que eu estava fazendo. E eu liguei para a polícia, passei todos os dados, o carro, tudo. E aí, bem devagarzinho, prestando atenção, olhando e torcendo para que a polícia chegasse logo. E deve ter chegado, deve ter acabado, né, tudo bem, entre aspas. Porque fora, não soube de notícia nenhuma. E se tivesse acontecido alguma coisa, né, infelizmente teria virado notícia. Mas eu achei o máximo, porque a minha filha me dando apoio, sabe? 9 anos de idade e ela entendendo tudo o que estava acontecendo. E ela vibrou, porque eu parei e ela estava comigo e eu liguei para a polícia. Ela vibrou com isso. Então, assim, eu plantei uma sementinha na minha filha. Eu vejo que eu já estou vendo florescer, eu estou achando o máximo. A Renata Campos, que está participando aqui, está dizendo é importante que a sociedade se posicione, que não exista mais nenhuma tolerância a esse tipo de atitude, as pessoas não podem achar que não tem nada a ver com isso. E é isso, Amanda. Então, tem que meter a colher, todos nós aqui, as pessoas estão assistindo, depois espero que seja mais divulgado esse vídeo. As pessoas têm que intervir, sim, têm que entender a gravidade da situação que foi tolerada durante Tem que entender, Mariana. Tem que entender. As pessoas têm que entender que é violência, que é grave. A violência doméstica. Você consegue imaginar que se o número de violência é esse, se a cada 2 horas uma mulher morre por vítima de violência, se a cada 9 minutos uma mulher é agredida por alguma forma de violência descrita na Lei Maria da Penha, você imagina quantos lares, quantas famílias não estão sendo destruídas? E do que a gente é feito? Do que a sociedade é feita? De famílias. Então, assim, a violência doméstica, ela tem tudo, tanto a ver com a vida de todo mundo. É tão maçante, é tão perigoso, é tão grave, que se todas as pessoas tivessem a consciência e prestassem mais atenção, o mundo mudaria. O dia que a gente criar consciência nas pessoas sobre a violência doméstica e que diminuir a violência doméstica, o mundo vai melhorar em todos os sentidos. Eu acredito nisso. Eu li hoje sobre também uma resposta que os homens se acostumaram até por essa criação de responder a todas as situações com violência, né? Então, tem muito o que você falou, né? Essa cultura que é machista, que é sexista, né? Divide os papéis para o homem e para as mulheres, e a resposta que os homens têm para muitas situações é de forma violenta, que chega a esse nível de genocídio, de assassinato, né? Quero agradecer muito que estão aqui assistindo. A maioria sempre, quando a gente faz alguma ação assim, nessa linha que fala sobre violência, a questão das mulheres, assim, sempre a audiência mais feminina mesmo. Hoje a gente tem a participação de um homem aqui, que é o Luiz,
quero agradecer, eu estou acompanhando algumas pessoas aqui, acho muito legal quando os homens também participam, né? Muito bacana. Que isso é maravilhoso, assim, é um sinal, assim, de um entendimento bem maior, né? Essa discussão não é só de mulheres. Não é uma Essa briga, não é discussão separar, né? exatamente, não é uma briga, não é uma guerra entre homens e mulheres. É o É contrário. uma situação de perigo para toda a família, de todo mundo, né? Em todo mundo, em toda parte do mundo, isso é grave. Até uma situação que eu tenho acompanhado também é que em 2019, o curioso é que esse maior processo de conscientização das mulheres de entender essa situação e essas ações afirmativas para que as mulheres saiam dessa situação, maior empoderamento econômico, enfim, esse empoderamento, né, que está dando a moda essa palavra, na verdade tem uma reação que é o maior aumento dessa violência. Eu não sei se você acompanhou isso, que em 2019 aumentou em 7,3% o crime de feminicídio. Tem a questão das notificações, que eu acredito que talvez possa ter maior registro, mas eu acompanhei uma fala da psicanalista Maria Rita Kell, fazendo uma análise dessa situação em relação a que esse empoderamento provoca no homem essa atitude de negação, né, de não aceitação dessa realidade. Eu quero manter, sim, essa mulher no meu controle, eu vou matá-la se ela viver fora da minha existência. Essa palavra, Mariana, empoderamento, me dá até um pouco de medo. A gente precisa trabalhar o empoderamento da mulher no sentido dela ser autossuficiente, dela não ter nem uma dependência financeira do seu companheiro e também nem dependência emocional. Eu acho que a ideia maior de empoderamento é buscar isso, essa autossuficiência da mulher, porque nós aprendemos que a gente aprende dentro de casa, que a gente precisa do homem, que a gente precisa do homem para ser o nosso provedor e que a gente precisa do homem emocionalmente para nos proteger. E, na verdade, ambos precisam um do outro, em todos os sentidos. A gente precisa do nosso parceiro, o parceiro precisa da gente, de uma convivência harmônica, saudável e tudo mais. Não necessariamente a mulher tem que se sobrepor ao homem em qualquer situação, e nem o homem se sobrepor à mulher. Mas essa ideia de empoderamento, ela causa uma certa confusão, porque eu vejo que muita mulher entende que empoderamento é a mulher que dá conta de tudo. A mulher que dá conta da gestão da sua casa, dos seus filhos, das necessidades dos seus filhos, a mulher que é uma profissional exímia, que é perfeita, super competente, e que está sempre arrumada, cabelo arrumado, bem arrumada, maquiada, bonita. E eu vou te dizer uma coisa, essa mulher não existe. Não existe. E tentar viver dessa forma, tentar viver isso, é fracassar, é ficar doente. Sabe? Continua nesse processo, né, de um objeto para um homem. Exatamente. Na verdade, quando você enxerga o empoderamento como eu sou uma mulher empoderada, eu dou conta de tudo, eu faço tudo, eu tenho a gestão de tudo, eu continuo me arrumando bonita. Quando ela enxerga o empoderamento dessa forma, ela está automaticamente sendo machista consigo mesma. Ela está se obrigando a seguir padrões que a sociedade impõe. Então, o empoderamento é diferente do que as pessoas imaginam. E tem muito homem que enfrenta, que começa a enfrentar a sua mulher quando ele percebe que ela está se sentindo empoderada porque ela está trabalhando fora, porque ela está ganhando o dinheiro dela, porque ela está fazendo o planejamento financeiro dela. Ela está ali vivendo com o homem, ela está ali com o marido, com os filhos, vivendo normal, mas ela se interessa pela vida dela a mais, profissionalmente, ou eleva o seu conhecimento, ganha mais, sei lá, qualquer dessas coisas aí que faz que a gente se sinta empoderada, e o homem muitas vezes vê isso como uma afronta, né?
Tem esse lado também do homem entender o empoderamento como uma afronta. Exato, os números mostram isso, né? Porque aumentou no ano passado, né? É. Feminicídio. Tem uma fala aqui da Iraí Ataíde: se a mulher tiver medo de não tomar providências, a próxima violência pode levá-la à morte. E a Luana Rodas, que eu acho que é uma fala interessante, que eu concordo e percebo que é uma fala, infelizmente, do engajamento do masculino na superação do machismo. Né? Tem uma ação que eu sinto, né, muito forte, e como você disse, vê como uma afronta, né? Então está todo mundo errado nesse momento. Você não sente isso dos sexos, né? Essa armadura masculino, né? Para entender essas. Existe uma resistência muito grande dos homens em falar desse assunto, aceitar ouvir também, não só falar como ouvir. E existe uma resistência muito grande em relação ao empoderamento feminino. Não fala empoderamento feminino, parece que falou um palavrão. E isso contribui para que a gente tenha mais dificuldade ainda de desconstruir o machismo, né? Eu acho importantíssimo que os homens participem, que eles se deixem, que eles se permitam ouvir, entender, ter um pouco mais de empatia, se colocar no lugar das mulheres, do papel que a gente assume enquanto mulher. Muitas coisas, Mariana, ao longo do tempo, eu acredito que é um posicionamento muito pessoal, tá? Eu acho que muitas coisas ao longo do tempo em relação a papéis, talvez, nunca mude. Por exemplo, a questão de ser mãe. Ser mãe é um papel da mulher. Naturalmente. Não significa que toda mulher tenha que ser mãe. Cada um faz a sua escolha. Mas quando a gente escolhe ser mãe, eu escolhi ser mãe. Eu tenho o meu papel de mãe. Eu acho difícil isso deixar de existir. O papel de mãe e o papel de pai. Acho difícil. Eu não estou dizendo que eu concordo ou que eu discordo também. Eu ainda tenho muito que aprender sobre isso. Mas eu sinto. Há coisas na nossa sociedade que dificilmente a gente vai conseguir ver de forma diferente. A gente está falando aqui de direitos, né? De dignidade, de integridade física, né? O que uma mulher deve fazer e quando que se nota que está havendo violência? Quando começa isso? Também é algo difícil de perceber. A violência começa com o desrespeito. Uma coisa boba, um xingamento. Ah, fica quieta. Ah, cala a boca, não estou falando com você. Começa assim, né? E às vezes o homem fala isso, a mulher revida, responde também, e fica nessa, e parece que está tudo bem, que não há violência nenhuma. Mas isso vai crescendo. Ao longo das discussões do casal, isso vai crescendo. O homem muitas vezes fala do físico da mulher, fala que ela tá feia, que ela tá gorda, que ela não tá nada, que é burra, a diminuir a mulher, também é uma forma de violência. Isso vai aumentando, as discussões vão ficando mais acaloradas e vai aumentando o xingamento, vai aumentando, aí começa o primeiro tapa, o primeiro empurrão ou um puxão de cabelo, né? E aí, enfim, é o final da briga, naquele momento, cada um no seu canto, daqui a pouco eles se entendem, fica tudo bem, um pede desculpa pro outro, tá tudo bem, ficam em lua de mel. É o que chama de período de lua de mel. Tem o ciclo, né? Numa próxima briga, a violência é um pouco maior. Antes foi um puxão de cabelo, agora vai ser um soco no rosto. E assim vai, e assim vai, até que chega no feminicídio. Se a mulher não tiver nenhuma atitude, ou alguém assistindo a violência que ela sofre e não fizer uma denúncia, vai chegar no feminicídio. É isso que a gente assiste, né? E o que a mulher deve fazer quando se perceber que está havendo uma violência? A mulher tem que procurar a delegacia, tem que ligar para um 190 numa situação de urgência, ela estar sofrendo a violência, no ato da violência, ligar para o 190.
190 e pedir ajuda. E, em caso de você estar sabendo... O atendimento é rápido, Amanda? Aqui Mariana. Eu não sei no resto do país, mas aqui a gente tem o Promuce, que eu não sei se eu posso dizer que é uma unidade, não sei definir muito bem, mas é um núcleo de atendimento da Polícia Militar que é especializado para o atendimento à violência doméstica, que é gerido por um coronel da Polícia Militar. E é fantástico. Eu já tive a experiência de precisar chamar para mim uma pessoa que estava sofrendo violência, me fizeram uma denúncia, porque eu sou vice-presidente do Conselho Estadual da Mulher, então chega muita denúncia para mim, ligam no meu celular pedindo ajuda. E mais de uma oportunidade dessa, de me ligarem pedindo ajuda, eu acionei o Promuce e deu super certo. Trabalho fenomenal aqui. Agora, eu não sei em outros lugares como que funciona. Certo. A Priscila Afonso, porque chegou atrasada, já falaram do vereador Boca Brida. Isso, se você quiser falar. Já falamos sobre a figura do vereador, né? Quer dizer, você vê que a fala dele começa com uma coisa que parece insignificante, né? Uma mulher que não faz a unha, que hoje também, assim, a gente houve uma avalanche de falas do tipo, né? A mulher que não se depila, né? Usando essa parte política, né? Exatamente. São as piadinhas de sempre. Na verdade, Mariana, são as piadinhas de sempre que hoje a gente tem um pouco mais de consciência do que elas causam, né? Nós sempre ouvimos isso. Eu sempre ouvi. Mas eu não tinha a consciência que eu tenho hoje. Né? E que é complicado. Esse máximo da mulher se sentir menor, né, submissa, e a ponto de colocar em situações de relacionamentos abusivos, que são aos montes. Quem não conhece nós, mulheres que estão, já foram, nós mesmas já nos submetemos a muitos relacionamentos. Como dissemos, claro, não possa acontecer, né? Mas a cultura, como você disse, sexista, machista, patriarcal, levou a gente a aguentar essa situação durante tantos anos, né? Bom, mas quer comentar alguma coisa, Amanda, sobre qual a atitude da mulher, então, quando sente que... Então, Mariana, é assim, a gente tem o 190, que a mulher liga para numa situação de emergência, numa situação de flagrante, né? Ela está sofrendo violência, ela liga no 190, e tem o 180 que é para denúncia. Então, se você sabe que uma vizinha sua, que uma irmã sua, que uma tia, seja lá quem for, se você sabe de um caso de violência doméstica, se você conhece um caso de violência doméstica, e você sabe que a pessoa está em dificuldade de pedir ajuda, denuncia. Tem que ligar 180 e denunciar. A anônima, ninguém vai saber que você ligou e denunciou, mas é necessário. E tem ajudado muito, Mariana. O 180 tem sido uma ferramenta fantástica. E fora tem muitas redes de apoio também, de proteção, né? Eu vejo que na internet tem grupos, né, que tem ajuda nesse fortalecimento, a reconhecer os casos, né, fortalecer para que as mulheres saiam da situação. Né? As redes não a rede de enfrentamento, mas essa rede criada nas mídias sociais, que divulgam informações e que divulgam o que é a violência, o que você pode fazer para sair da violência, tem sido de grande ajuda, de grande valia nessa luta, nesse enfrentamento à violência doméstica. Ótimo, eu quero agradecer as pessoas que participam aqui da nossa live, acho que foi bem esclarecedor para mim, espero que as pessoas também nesse maior entendimento, e que realmente a sociedade compreenda, né, sobre a gravidade dessa situação que chegamos, e que a gente possa todos juntos nos unir para sair disso e fazer um mundo mais bonito, né, agora que estamos passando por esse momento também de explosão, né, de momento super turbulento, né, de saúde, de doença, na verdade, né, que está tocando a gente de uma forma muito peculiar, né. Mariana, a pandemia trouxe para a gente uma realidade triste,
sobre a nossa fragilidade enquanto seres humanos e também em relação à violência doméstica. Ficou ainda mais visível, mais transparente o que é a violência doméstica, onde que acontece a violência doméstica, que é dentro de casa, e que não é porque falta o pão, é porque existe uma cultura patriarcal, um machismo estrutural que alimenta essa cultura patriarcal, que nos coloca como submissas aos homens, e eles entendem dentro dele, no subconsciente, que isso é real, e isso afeta os relacionamentos, afeta a vida em sociedade, é grave, e infelizmente, para que as pessoas tomem consciência, é só a gente falando todos os dias, todos os dias, todos os dias, e com os pés no chão, sabendo que ainda demora muito para que a gente consiga desconstruir todo esse machismo estrutural que existe, mas eu acho que as mulheres têm uma força, e aí, que me critiquem, uma força que nenhum homem tem. A mulher, ela tem um diferencial, eu acho que talvez hormonal, não sei, Mariana, mas a gente tem uma força dentro da gente que não existe em outro lugar, em outro ser. Então, eu creio muito, acredito muito que a união de mulheres pode mudar essa realidade. Acredito de verdade e acho que o que a gente está fazendo hoje aqui é de grande valia mesmo. Eu agradeço a você a oportunidade e eu aproveito também, Mariana, para te parabenizar pelo seu trabalho. Eu tenho te acompanhado pelas redes sociais e você é uma jornalista incrível. E não tinha outra definição para você, né? Jornalista humanista. Muito legal. Eu também quero parabenizar você. Vem pelo seu cá. trabalho. Aqui, ó. Ai, que linda. Tá vendo? Pra cá. Essa é a nossa esperança, né? Essa é outra visão. Que a geração dela já esteja muito mais avançada nos direitos, né? Humanos. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Estarão. A Glaucia Queiroz está mandando um abraço, que as mulheres possam ter coragem para denunciar quando necessário, que a sororidade ressoe em nossa sociedade. Isso aí, sororidade e empatia. Muito legal, acho que chegou o nosso tempo. Mais uma vez, te parabenizar, Amanda, te agradecer por esse trabalho, que eu acho que é atuar realmente na prática, né? Você usando a sua atividade, eu usando a minha, você usando a sua no direito, né? Reconhecer quais são os direitos e praticar esses direitos, que eles sejam efetivos na sociedade. Um abraço, muito obrigada pela sua audiência do canal. Divulguem para os amigos esse canal que pretende fazer uma reflexão, informação sobre o direito, a representatividade de todos. Eu que agradeço. Até a próxima.